Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, gente. Enfim, novamente a gente aqui nas quartas-feiras, juntos, em prol do desenvolvimento organizacional. Gratidão ter vocês. Como eu gosto sempre de começar falando do propósito da EdSkill Digital, que é elevar de uma forma substancial o conhecimento e o desenvolvimento dos profissionais no mundo corporativo. Essa é a nossa missão e esse é o nosso propósito. Quando falamos aqui do bate-bola com Larissa Araújo Lins, o nosso propósito é trazer profissionais que, junto conosco, possa estar conversando, né? Estar conversando. Esse aqui é um bate-papo leve, saudável, tranquilo, mas com conteúdo. Para que todos os profissionais que têm a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo saiam melhor do que entraram. Agora, vamos falar da nossa temática do dia, não é? E a minha gratidão a Marisa, porque Marisa foi muito gentil mesmo de aceitar o nosso convite. Tá certo, Marisa, já vai aí minha gratidão. E agora eu já vou colocar ela da tela, porque a gente vai falar da temática do dia. Então já vai aí, Marisa. Aguardando aqui Marisa para que a gente fale dessa temática. Marisa, muito obrigada. Eu estava falando aqui da minha gratidão a você, tá certo? De ter aceito aqui nosso convite. Você realmente me inspirou aqui a estar falando, porque foi em cima da hora, mas pessoas que conhecem, que sabem, são assim, na verdade, não tem medo, se arriscam, porque tem competência, não é, Marisa? Então, assim, aqui minha gratidão a você por isso, já de imediato. Então, se quiser, pode dar as boas-vindas. Carlos Justino, seja bem-vindo. Meu boa noite a todos, é um prazer estar aqui, é uma alegria. Eu agradeço também a oportunidade de bater esse papo. O nosso presidente Rui Chiozal, ele sempre fala para a gente assim, olha, se estiver conectado com a nossa missão, vai em frente, tá? E como a nossa missão é construir uma sociedade melhor, transformando cada organização em Great Place to Work for All, quando a gente tem uma oportunidade de falar sobre esse tema, de estar nesse contexto, para a gente é sempre uma alegria, a gente sempre está disponível para difundir a nossa missão. Muito obrigada. Oh, Marisa, que coisa boa. E deixa eu te falar, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, Marisa, aqui, por que a gente escolheu essa temática, que é visão, né, de uma liderança agregadora. Veja, como a gente falou aqui, o nosso propósito é levar substancialmente os nossos profissionais no mundo corporativo. E a liderança no mundo corporativo faz toda a diferença para a organização, para os profissionais, para todos os que estão fazendo parte do seu time, não é verdade? Então, assim, Com certeza. E essa temática, quando a gente pensou, Marisa, foi idealizando o seguinte, o que é que acontece nas organizações, e por isso que a gente pensou em uma pesquisa que possa trazer algum tipo de dado, algum tipo de informação, que faz com que essa liderança nas organizações seja uma liderança que se some, seja uma liderança agregadora. E eu acho que melhor do que ninguém você vai estar aqui. E aí eu quero falar um pouco de Marisa. Estava esperando ela estar presente aqui para poder realmente apresentá-la oficialmente, não é verdade? Marisa Kinderé, não é isso, Marisa? Marisa é diretora, ela já falou aí do Great Place to Work, então ela é diretora Brasil do Great Place to Work. Marisa é analista de sistemas, especialista em gestão de negócios. Ela tem um MBA executivo na Copead, lá do Rio de Janeiro, é mentor e coach. Então, assim, Marisa, é um grande prazer estar aqui compartilhando com você esse seu background, essa sua trajetória. Tenho certeza que nosso papo aqui vai ser extremamente agregador. E como eu lhe disse, a gente está aqui para bater um papo, conversar com conteúdo, mas de uma forma leve, de uma forma tranquila. Esse é o nosso propósito. Enfim, vamos conversar em relação ao nosso tema.
Tá certo, Vamos Eduardo? sim. Boa noite. A gente vai vendo as pessoas queridas entrando e a gente tem que ir mais aqui cumprimentá-las. É sempre uma Ren- alegria. Quem está entrando também aqui é o Renato, tá? Um parceiro nosso aqui de Fortaleza, que a gente quer muito bem. Boa noite, Renato. que bom, Renato. Prazer. Obrigada por estar aqui conosco. Então, quando nós pensamos, como eu já falei, né, na visão agregadora, como eu lhe disse, a gente está lançando, né, já lançou, o nosso curso começa amanhã, são profissionais que valem ouro. E quando a gente fala profissionais que valem ouro, a gente está falando de um profissional que tem um mindset executivo, que tem um mindset estratégico, não é? Em que, na realidade, ele tem uma liderança diferenciada. E eu cheguei a ler, e aí isso me chamou super atenção, foi ótimo, casou perfeitamente. Eu cheguei a ler um artigo que foi publicado por vocês, acho que foi logo no início desse ano, em relação, acho que foi a segunda edição do relatório de tendências de RH. Isso. E que eu vi que foi escutado 818 executivos, isso me chamou bastante atenção, e que compartilharam ali sua visão sobre a área de RH da empresa, né? Mas teve um dado que foi assim, a mudança de mindset de liderança é o foco dito por 68% dos respondentes. E aí eu casei isso, Marisa, com esse curso e com essa necessidade que hoje estamos vivendo em uma nova realidade, em um novo mundo. A gente fez uma masterclass que foi Transformação Profissional do Mundo Corporativo, onde a gente deu o foco no mundo VUCA. Quer dizer, esse mundo volátil, esse mundo complexo, esse mundo ambíguo, não é? Esse mundo incerto. Então, assim, quando a gente vê isso, a gente vê que, na realidade, a gente precisa preparar o executivo, o líder, para viver um novo momento, uma nova realidade. E eu não estou dizendo isso por conta de pandemia ou pós da pandemia, estou falando isso de algum tempo. A gente está falando de uma indústria 4.0, na verdade, em que requer das nossas lideranças um outro tipo de postura, tá certo? Então, assim, é essa liderança que a gente está falando, uma liderança que forma sucessores, né? Uma liderança que trabalha sobre um âmbito organizacional, que cria um ambiente organizacional de qualidade, não é? Então, pensando nisso, Marisa, e eu vi, logo que eu vi isso, eu disse, eu acho que isso vai ser um ponto bem bacana. O outro ponto que também me chamou a atenção nisso foi dizendo que o principal empecilho para a inovação na empresa é a mentalidade da liderança, por 50% dos respondentes em relação à inovação. Então, aí eu digo, bom, casou perfeitamente. E aí, assim, como eu estou com essa experiência e construí todo um projeto em cima disso, eu queria compartilhar com você e para que a gente entendesse um pouco, se você tem um extrato mais amplo desse indicador que me chamou tanto a atenção. Tá bom, então vamos lá. Quando foi feito lá atrás, né? A gente está aqui para contar a história também, né, Laís? Quando foi feito lá atrás, a primeira pesquisa, para entender o que era um bom lugar para trabalhar, os colaboradores falaram que, espontaneamente, tá? Que para eles um bom lugar para trabalhar, eles tinham que ter orgulho do que faziam, eles tinham que gostar das pessoas com quem trabalhavam, mas, sobretudo, eles tinham que confiar na liderança, tá? E aí isso virou uma metodologia que aí a gente transformou na credibilidade, no respeito e na imparcialidade. Então, esses três, digamos, são os três atributos fundamentais para uma boa liderança e para a gente consolidar um ambiente de confiança, porque no entendimento do Great Place to Work, o que fazia as organizações serem um bom lugar para trabalhar era a confiança. A confiança é um ponto de partida para a gente ter uma relação que pode ser construída e aí a gente entra na liderança agregadora, porque se você confia, com certeza você avança naquele relacionamento, tá? Então isso, ao longo dos anos, a gente vem aplicando pesquisas e vem medindo as lideranças, sim, a partir dessas três dimensões. Isso tem sido engrandecedor. Gente, é sensacional quando a gente vai numa empresa e a gente vê os pontos,
os pontos fortes, que a gente tem que focar sim nos pontos fortes, mas quando a gente vê as oportunidades de melhoria e vê que no outro ano aqueles líderes procuraram melhorar e foram ajustando seus comportamentos, porque a gente está falando aqui de comportamento, tá, gente? E enfim, eles vão melhorando e vão se aprimorando e vão evoluindo, e sim, eles melhoram a gestão. E aí, ao longo dos anos, a gente viu que um bom lugar para trabalhar, o que era um bom lugar para trabalhar há 20, 30 anos atrás, já não era mais uma realidade agora. E aí a gente entra nessa mudança de mindset, tá? E, gente, a gente sempre vai ter que mudar o mindset. Quando eu me recordo da época que eu comecei a trabalhar, quando a gente fala aqui que aquelas relações de comando e controle, daquela história toda, a mudança de mindset ela é permanente. Isso que a gente está conversando aqui, daqui a um ano já vai ter que ter a mudança. A mudança de mindset, gente, ela é permanente. A gente não tem uma mudança, mudou e fica. Não, a gente muda, vai mudando, avançando, enfim. Então, o que a gente percebeu? Que um bom lugar para trabalhar, a gente primeiro mudou a missão da gente, tá? A missão da gente era construir uma sociedade melhor, transformando as organizações em um bom lugar para trabalhar. Vocês estão vendo que é muito bem bom, amplo, muito né? bom. Isso é bem e aí a gente deu um upgrade. Olha aí. Construir uma sociedade melhor, transformando cada organização em um great place to work for all. Então, a gente incluiu mais gente, tá? A gente foi buscar mais empresas, que a gente entendeu que mais empresas eram para estar sendo reconhecidas. Contempladas e reconhecidas. Isso, entendi. Tá? E aí, e mais pessoas, porque assim, a gente imagina que um bom lugar para trabalhar não é só para Larissa ou só para Marisa. Tem que ser para todos, tem que ser para homens, mulheres, brancos, pardos, negros, tem que ser para o presidente, tem que ser para o zelador, tem que ser para todos, gente. Todos têm que entrar eu digo sempre, tem que estar no jogo, tá? E aí a gente criou uma metodologia que a gente chama metodologia for all. Olha que inspirador. Tem que todo mundo estar no jogo. Tem que todo mundo fazer parte disso. E isso sim é agregar, tá, Larissa? Eu entendo que isso sim é agregar. Então, o que a gente entendeu? Que um bom lugar para trabalhar for all, a gente deu um upgrade na nossa metodologia, tem que ter efetividade da liderança, sim. O líder é fundamental. O líder é o agente transformador. E como líderes, vocês são fundamentais nas organizações. Tá? E aí a nossa confiança, ela se mantém ainda ali no cerne, tá? Mas o que a gente entendeu? Que a gente tinha que trazer os valores. Os valores são que nos ajudam, nós, liderança, a tomarmos decisões. A gente não pode tomar decisão só em cima da planilha. Bateu meta, não bateu, o indicador está aqui. Não, a gente tem que tomar decisões em cima dos valores. E aí o que a gente entendeu também? Olha lá do For All, que isso ia levar à maximização do pleno potencial das pessoas. Quantas pessoas têm um potencial enorme e a gente desperdiça esse potencial? Porque a gente não está de olho no potencial dele, porque a gente não escuta essas pessoas. Essas pessoas, a gente não traz as boas ideias dessas pessoas. E aí é que a gente está, a grande sacada, gente. Líderes, escutem as boas ideias. Todos podem inovar. E aí a gente fala de inovação por todos, que é o Innovation by All, tá? E isso vai levar ao crescimento financeiro, que toda empresa quer sim, quer crescer, quer desenvolver, até porque é melhor para todo mundo, tá? Então o que a gente entende? Líderes, vamos ser acessíveis. Porque o líder que está próximo, que está acessível, ele escuta as pessoas, ele dá vez e voz para as pessoas. Vamos considerar sim as ideias delas. Não é, do jeito que eu estou falando de um grupo, de um squad, que a gente vai ficar aqui, eu, a Larissa e outras pessoas, né, pensando no que inovar. Não! É o que inovar na forma de eu trabalhar. Como é que eu posso fazer melhor isso? Como é que eu posso ser uma melhor recepcionista? Como é que eu posso... Gente, como é que eu posso fazer o meu trabalho melhor? E não tenho dúvida que isso melhora a produtividade e melhora os resultados, tá? Não, Marisa, eu acho que assim, você está sendo tão assertiva na tua colocação que assim, a única coisa que eu ia dizer, assim, só para poder trocar mesmo, é que seja uma liderança hoje colaborativa. Como você está dizendo, uma liderança acessível. Adorei esse termo usado por você, porque às vezes a liderança ela não se mostra de uma forma acessível. E nos dias de hoje,
Se essa liderança não for acessível, não for colaborativa, eu digo até que é uma liderança que ela tem que exercer a humildade. Porque a liderança de hoje, ela já não existe como dona de verdade absoluta. Então, eu sou o dono da verdade, eu que levo a estratégia, eu que faço. Não! Você é um viabilizador, você é o mediador, você é aquele que faz a ponte, que você constrói, traz as pessoas para junto. Então, isso que você está dizendo, assim, faz total sentido. E essa visão de uma liderança colaborativa, em que eu conecto o diverso, como você colocou, ela é for all, então isso é muito bacana, eu conecto esse diverso. Eu não fico mais pensando e quero ter na equipe pessoas que são iguais a mim, né? E aquelas pessoas que são iguais a mim e vive e pensa como eu penso, não vai te levar a um processo de inovação, de jeito não vai nenhum. te levar a o que a gente assim diz, um questionamento ou visões diferentes e agregadoras para um novo resultado, não é verdade? Com certeza, e por isso que o primeiro passo desse líder, ele contratar pessoas diferentes dele, tá? Porque assim, não, eu aceito todo mundo, mas você contrata uma pessoa que é diferente de você? Você ousa em contratar uma pessoa que não, né, não, e a gente tem uma tendência de procurar os nossos iguais, os nossos pares. Então, o primeiro passo é contratar uma pessoa que seja diferente de você também, porque ela não, ela vai somar, tá, gente? Senão a gente fica andando de lado aqui, todo mundo parecido, tá, gente? Todo mundo naquele mesmo perfil. Então, vamos contratar pessoas diferentes da gente, que é muito importante a gente dar essa possibilidade para enriquecer o nosso pensar, tá? Alargar as nossas possibilidades. E a nossa visão, né? Com certeza. Ter uma visão mais ampla. Ótimo, Marisa. E assim, ainda vendo dentro desse contexto de liderança, uma coisa assim, que aí é através muito da minha vivência dentro das organizações, principalmente, como eu também sou coach, você é coach, a gente fica muito dentro da organização. E eu fiz até uma live que foi falando justamente sobre sucesso profissional e felicidade. E que foi muito, muito boa e muito agregadora. E o que a gente viu foi o seguinte, que existem muitos profissionais que às vezes sentem um processo de insatisfação e que até saem da organização muito não pela sua carreira, mas pela liderança. Quer dizer, tal importância dessa liderança, não é? Eu ouvi, inclusive, de um dos que eu faço o processo de coach, dizendo que essa liderança era uma liderança egocêntrica, era uma liderança para ela e não para, nem só para as outras pessoas, mas não era nem para a empresa e nem para os outros, era uma liderança que era bom para ela. Eu disse, nossa, como essa conflita, não é verdade, com a liderança que a gente expõe, o que a liderança que a gente espera. Mas a gente não pode dizer que isso não existe. Não é verdade? É verdade. Então, assim, quando eu só queria assim, dar uma ênfase assim, e que a gente vê que às vezes ainda, não é, você vê, e isso eu enxergo, infelizmente eu ainda enxergo ainda hoje, não através dos meus coaches, mas através da minha experiência e da minha atuação como consultora, ainda gestores, diretores, sócios se acharem no direito de gritar, no direito de não ter respeito, ou não dar o respeito devido às pessoas, ao invés de ser um viabilizador da estratégia, às vezes até tomar essa estratégia, e várias outras situações que não são situações válidas. E aí, o que eu queria ver com você, assim, na pesquisa ou junto com vocês têm essa ideia, eu não sei se vocês conseguem ter essa percepção de uma rotatividade de profissionais, ou então até de uma insatisfação, como vocês analisam o ambiente, por conta da liderança? Existe algum percentual assim que a gente possa dizer, olha, existe uma insatisfação da liderança em torno de X%, não sei. Ou então, se não tiver o percentual, mas a tua experiência em relação a isso? A gente encontra, né? Tanto é que a importância da liderança é tão grande que na nossa pesquisa, assim,
das 5 dimensões, 3 são em relação à liderança, tá? E sim, a gente encontra muitas questões, principalmente quando a gente faz uma pesquisa. Ainda hoje, né? Ainda hoje, quando a gente encontra uma pesquisa mais estratificada, que é, né, uma pesquisa personalizada, que a gente consegue identificar áreas, né, com mais aprofundamento, você vê que tem questões ali naquele líder. Por exemplo, a gente às vezes faz uma pesquisa com lojas. E aí você vê que numa loja tem uma boa nota, um bom resultado, e noutra loja não. Isso é bem claro que é a questão da liderança, tá? Então, o resultado da confiança está diretamente ligado à liderança. Então, assim, a gente já de cara já recomenda, vamos tratar o líder, tá? E outra coisa, Larissa, muitas vezes, por isso que essa questão da contratação é tão importante, tá? E por isso que a gente muitas vezes tem que trabalhar uma carreira Y. Às vezes a pessoa não dá para ser gerente, às vezes a pessoa não dá para ser um líder, não dá para ser né, um gestor. Então a gente tem que dar outras possibilidades de crescimento para não ficar forçando uma barra de uma situação que a pessoa não se encaixa naquilo ali. Por isso que é tão importante a gente esvaziar aquelas possibilidades ali, você está preparado. E, gente, preparar permanentemente. A gente sempre diz, gente, líder não está treinado e fica treinado, não. Por isso que uma das coisas que a gente conversa muito é sobre o aprendizado constante da liderança. A gente tem uma empresa proporciona, tem curso, enfim, só o que não. Mas a gente líder, tem que estar se preparando, tem que se conhecer para não fazer essas situações de grito, né? Até, enfim, de descompensações. Eu tenho que estar bem para eu cuidar do outro, tá? Eu tenho que estar bem para eu ser um bom líder. Então a gente sim tem que voltar para si para poder devolver, né, o que a gente tem de melhor para os nossos colaboradores. É missionário, gente. Ser líder é missionário, tá? Então a gente tem que entender que tem que estar muito bem preparado para estar na ponta. E sem dúvida nenhuma, a gente vê nos comentários, como até outro dia eu achei um comentário tão interessante, uma pessoa que disse assim, meu líder é extraordinário, mas ele tem que se desenvolver em feedback, tá? Com certeza, ele é uma das coisas que ele tem que aprender, o processo de comunicação, ele tem que ser muito eficaz, tem que ser muito colaborativo, e o feedback ajuda muito dentro desse contexto. Marisa, eu estou vendo que teve uma questão aí colocada, escrita, que foi interessante em relação ao processo de delegação. Para que a gente possa delegar, eu gosto muito de usar modelos de liderança. Às vezes a gente chega nas organizações, fala tanto de liderança e essa organização, ela não tem um modelo estabelecido de liderança, não é? Ela não desenha um modelo ou o que pode fazer. Então, eu gosto muito do modelo que é bem antigo, não é? Mas que muitas organizações ainda não se utilizam dela, que é a liderança situacional. Então, você aprender a entender tua equipe, entender o perfil de cada equipe, entender quanto de maturidade, e aí existe os aspectos que a gente não vai entrar aqui no técnico, dos tipos de maturidade e dos tipos de estilo de liderança que você tem que exercer até chegar no processo de delegação. Porque processo de delegação, eu já fui em algumas organizações assim, eu deleguei, mas os profissionais não estavam capacitados para aceitar ou receber, me voltaram, então não deu certo. Não deu certo, não é pelo processo de delegação. Será que estava maduro o suficiente? Será que não delargou, né? Gostei, delargou. Adorei. Não delargou. Exatamente, mano. Então, assim, para delegar é super importante, mas tem que ter, sim, o processo de maturidade, está no momento certo para isso, tá certo? Então, e quando você falou de aprendizagem, a aprendizagem para se chegar em um momento de delegação tem que ter sido passado por um processo de aprendizagem, de apoio, até chegar em um processo de autonomia. Isso. Aí você pode delegar com responsabilidade e sustentabilidade, não é verdade? E aí você só ali acompanha essa liderança, né? Eu sempre faço um paralelo com ser mãe, tá? Não sei se, né? Eu amo ser mãe, eu digo. Não sei se alguém aí está escutando, né? Que é mãe ou pai, enfim.
quando a gente cria os filhos, quando eles nascem, a gente tem aquele cuidado e tudo, e a gente vai preparando os filhos para o mundo, tá? E aí a gente vai dando autonomia. Autonomia é isso, você dá autonomia quando a pessoa está preparada, tá? Porque às vezes a gente diz assim, eu não tenho autonomia, mas será que o líder preparou para a pessoa ter autonomia? Autonomia pressupõe estar preparado para. E tem que ter, gente, alçadas. Tem que ter alçada, você vai dar uma alçada aqui, você vai aumentando aquela alçada de acordo com o tempo de preparo que você dá para aquela pessoa. Por isso que é tão importante o feedback. O feedback é uma ferramenta de desenvolvimento espetacular. Então você vai dando autonomia. E, gente, autonomia é para as pessoas, é um dos fatores que mais elas se sentem reconhecidas. Porque quando você dá autonomia para a pessoa, você diz, uau, você está preparado, você é capaz, você pode, vai lá, entende? Mas com confiança e preparado também para aquilo, não é só simplesmente dar um empurrão e joga. Não, tá? Não pode. Então a pessoa está preparada para isso e vai, tá? Senão a gente não podia nunca deixar nossos filhos saírem de casa também, tá, gente? Eu adorei. Então é por aí, tá? Adorei esse paralelismo. Gostei. Até porque, veja, ser mãe, eu digo que ser mãe é um dos papéis mais desafiadores pra gente. Não tenha dúvida, viu? Não é? Porque eu acho que é isso mesmo, a gente também tem que capacitar de forma constante. Entrou aqui Estefania, que é minha sobrinha amada, é venezuelana, uma doutora, uma médica maravilhosa. E exatamente foi mãe agora, então ela pegou exatamente dentro desse contexto. A gente tem que preparar sempre, e cada momento é um momento diferente. Isso. Não é verdade? A gente tem que entender esses momentos para que a gente possa crescer. Adorei teu paralelismo. Ó, ela colocou aí um coraçãozinho. Então, Stefania, é uma maravilha ser mãe, viu? E ser avó, agora eu já sou avó, viu, gente? Eu acho que nem sei se é ser mãe 2 vezes, mas é diferente. É diferente, não é? E Marisa, pegando esse gancho, que eu acho que está super interessante esse papo, muito, muito gostoso mesmo. Quando a gente fala para uma liderança, ser uma liderança agregadora, a gente já trouxe vários pontos, e aí eu vou continuar colocando dentro da minha experiência algumas coisas que são importantes, e a gente vai batendo esse papo e você vai trazendo também. Hoje, o que a gente diz é que para que uma liderança seja agregadora, ela tem que formar sucessores. Uma das questões básicas da liderança é se ela não formar sucessores, o que é que ela está fazendo na realidade. Então, existe liderança sem formar sucessores? Pode até existir, mas não é sustentável, não é verdade? E eu adoro uma sacada que a gente teve, gente. Olha a origem da palavra sucesso, tá? Sucessão é um sucesso bem grande, gente. Quando eu, líder, consigo fazer minha sucessão, é porque eu sou um sucesso enorme, tá? Não tenho dúvida, o líder que é capaz de fazer a sua sucessão efetiva, que ele pode tirar férias, que ele pode ir para frente, porque se ele não criar sucessão, ele não vai nem subir, tá? Ele nem cresce, porque ele não fica amarrado aqui. Ele é um sucessão, bem grandão, tá, gente? Então, sim, a gente tem que criar uma boa sucessão, tá? E bom, isso que você falou, eu gostei. Então, sucessão, né? Então, e é verdade, porque, olha, quem não forma, como você deixa as pessoas dependentes de você? Na realidade, esse sucesso é quando você consegue sair e a coisa parece que até flui melhor sem você do que com você, porque a coisa acontece. Eles têm já o senso de responsabilidade e vão em frente. E isso é muito bacana. Outro ponto que eu gosto muito é que, assim, o líder, ele é o promotor do ambiente organizacional, não o RH. Que às vezes a gente diz, o RH é o promotor do ambiente organizacional. Não, quem é o bom promotor não é não. É uma injustiça até, tá? O RH, gente, é fundamental nesse processo, tá certo? Fundamental. Mas o líder é quem vai acolher a pessoa, tá? Eu fico assim intrigada quando a pessoa diz, hoje é o dia da integração. A pessoa entra na empresa
e não vê o líder no primeiro dia. E, gente, quando tu recebe uma visita na tua casa, como é que tu faz? Tu vai lá e recebe, tá? Então a gente tem que encarar isso. O primeiro dia que uma pessoa chega para trabalhar na sua equipe, você tem que receber, sim. O RH faz a integração, quando é um mês depois entrega para o líder. Isso não acontece, gente. O líder é o responsável pelo processo. Ele é responsável por contratar quem ele quer que trabalhe com ele. Ele é o responsável por desenvolver a equipe dele. Ele é o responsável por cuidar e estar de olho na equipe dele. Enfim, se a gente trouxer também para nossas realidades pessoais, a vida é assim. Muito, muito bom. Outra coisa que eu vejo assim, que é do papel da liderança, é o processo de engajamento, não é verdade, de motivação. Quer dizer, eu preciso ter uma equipe engajada. Então, para ter uma equipe engajada, motivada, primeiro começa por mim, não é verdade? Se esse líder, sim, ele não é um líder presente, ele não é um líder acessível, ele não é um líder que tem energia, que energiza a sua equipe, que inspira a sua equipe, que influencia a sua equipe, como é que pode engajar a equipe? Me fala. Não pode. A Larissa, certa vez eu estava numa empresa e era até um amigo meu, ele disse, Marisa, estou passando um problema tão sério, a gente estava perto do Natal, né? A minha equipe tá desengajada, não é equipe. E eu tenho uma equipe que está passando por um problema muito sério. Aí, imagina que a gente vai fazer o Natal e o chefe nem anotou, né? Nem botou o nome dele que ia para a festa. E ninguém vai. A equipe dele inteira abriu mão disso aí, tá? Então, como é que o líder não vai para a festa? Ele quer que os outros vão celebrar o Natal junto. Então, assim, gente, o líder sim tem que dar o exemplo. Ele é o cabeça ali da equipe, tá? Tá. Tem uma pessoa aqui perguntando diretamente aí para você, mas não sei se você tá conseguindo ler aí. Tô vendo, tá perguntando sobre a existência de comitês de carreira, Cristi, né? Eu não, aqui na nossa realidade aqui do Nordeste, eu não tenho visto esses comitês, tá? Eu posso até pesquisar a nível Brasil para ver se a gente tem algum comitê desse tipo. Você pode entrar aí comigo no direct, tá? E eu procuro, e se a gente tiver algum case, eu passo para você, até para fazer aí um bench, alguma coisa. Olha, deixa eu trazer um pouquinho, porque assim, aí na minha experiência de consultora, existem muitos comitês de carreira para o processo exatamente do modelo de sucessão, de liderança. Então, na hora quando você vai fazer uma estrutura de sucessão, de liderança, não estou falando aí de governança, né, mas de sucessão de liderança, você tem exatamente comitês que aí você entende isso, até para poder ver como é que vai ser esse papel, né, de liderança, de desenvolvimento, de carreira, você trabalha sobre isso. Então, isso é interessante. Com certeza. Outra coisa, Marisa, que eu acho que é bem legal, quando você falou aí do diverso, hoje em dia, essa liderança agregadora, ela tem muito uma que a gente chama de inteligência cultural, uma inteligência do diverso. Porque eu tenho que aprender a lidar com pessoas de uma forma diferente, diversa, mas também com o diverso, porque hoje a gente vive em um mundo globalizado. Eu já não penso mais só em pessoas que estão ao meu redor, como se fossem meus círculos vizinhos. Na realidade, a gente vive em um mundo global. Então, esse mundo global, quando eu consigo ter uma inteligência cultural, um trânsito político, não em política, quando eu falo nesse sentido, mas um trânsito político, e tenho essa vivência cultural, eu consigo ter uma percepção muito mais ampliada, né? Eu consigo ter uma gestão muito mais equilibrada, inovadora, não é verdade? Eu não sei se Com você certeza. tem essa... Na minha percepção, a diversidade ela é muito maior do que a gente consegue até perceber. Por exemplo, eu e você, nós somos mulheres, tá? Nós somos mães, e nós temos algumas, nós somos coach, nós somos mentor, enfim, nós temos algumas questões de semelhança, tá? Mas não tenho dúvida que as nossas experiências profissionais e de vida e de tudo vão fazer com que a gente tenha pensamentos diversos em alguns pontos. E isso enriquece.
Então, a diversidade, essa diversidade cognitiva, ela é fundamental. Então, a gente tem que entender, e por isso que é tão importante a gente ser acessível, perguntar ao outro o que é que ele acha disso. Pedir a opinião do outro. Tá? Porque a gente se depara com tantas opiniões diferentes das nossas e não necessariamente uma ruptura, mas uma complementação daquilo que a gente está pensando, tá? E isso vai ficando mais rico. É igual aquele vídeo que vê de onde vêm as boas ideias. As boas ideias vêm disso. Eu tenho uma boa ideia, eu pego um pouquinho daqui, eu pego um pouquinho dali, e cada a gente vai criando uma boa ideia, tá? E isso é que isso é que é rico, isso é que é importante. E como você falou lá atrás, e essa humildade de dizer, poxa, sensacional, posso também mudar de ideia e agora pensar de uma forma diferente e tratar uma questão de uma forma diferente. A gente tem que estar aí para isso, né, gente? Com certeza, Marisa. Outra coisa que eu queria ver com você é o seguinte, olhando isso, sei se dentro dessa liderança agregadora, se a gente tivesse que olhar assim, olha, eu quero me desenvolver, eu quero me aprofundar, eu quero melhorar a minha liderança. Quais são os caminhos que a gente pode fazer para isso? Eu penso, particularmente, em diversos caminhos, assim. Uhum. Primeiro, como eu lhe disse, eu acho que no início, melhorar o nosso próprio mindset, quer dizer, fazer um ajuste de mindset para que a gente tenha um mindset estratégico, que ele realmente amplia a nossa forma de pensar, como fica o nosso pensamento estratégico, né? Como é que a gente pensa estrategicamente, então isso se aprende, né? A gente trabalha, inclusive, isso no nosso curso. Pensamento crítico é alguma coisa que a gente vê e que se traduz realmente em algo que, na prática, a gente consegue trabalhar com resolução de problema, a gente consegue enxergar algo de uma forma, quando a gente fala crítico, não é criticando, né? Crítico no sentido de olhar, né? E conseguir... E isso que você colocou assim, ser esse profissional questionador, né? Ser um profissional que consegue não chegar com as respostas, mas chegar com perguntas, e perguntas inteligentes, né? Sabendo trabalhar na dissolução de um problema complexo para uma ação emergente, né? Então, para conseguir fazer isso. Então, alguns caminhos, assim, seria essa linha desse mindset, a linha de pensamento estratégico, do pensamento crítico, do processo de inovação. Aí você vem com as soft skills, né, que está aí, e como desenvolve essas soft skills, como se trabalha com ela. Como é que você vê isso, Marisa? Se aponta alguma coisa, quais são essas direções? Hoje, a gente, como ponto de partida, tá? A gente sabe que a gente tem que estabelecer relações de confiança. Um líder tem que ter relações de extrema confiança com seus liderados, tá? E aí, para isso, ele tem que, como eu já falei anteriormente, ele tem que ser acessível, eles têm que estar próximo. Às vezes a gente conversa com o líder e diz assim, não tenho tempo para as pessoas. Então, assim, como é que está a tua agenda? Quanto por cento tu dedica às pessoas? Eu disse, não, eu tenho muita coisa para fazer. E nessa muita coisa para fazer, eu não coloco o tempo que eu vou estar disponível para conversar, para ouvir, para estar próximo das pessoas, tá? Então isso é fundamental. E aí, a gente falou também da questão de ser nesse caso, eu tenho que estar atento para as pessoas diferentes de mim. Sim, eu tenho que estar com a minha equipe mais heterogênea, eu tenho que ter pessoas diferentes, eu tenho que fazer com que a minha equipe ela seja bem plural, tá? Tenho que estar permanentemente em aprendizado, tenho que estar me trabalhando, me preparando, me desenvolvendo permanentemente, principalmente no que diz respeito aos meus comportamentos, porque não adianta, você pode ter a maior titularidade possível, mas se você não estiver se desenvolvendo como pessoa, você não vai conseguir ser um bom líder, tá? E exercer a empatia, tá, gente? É muito importante que a gente consiga efetivamente se colocar no lugar do outro. Mas é muito interessante quando a gente se coloca no lugar do outro, às vezes a pessoa diz assim, eu tô com um problema, assim, aí você diz, não, mas você
tem outras questões, mas você tem outra área da sua vida que está muito boa. Gente, não é isso que aquela pessoa está querendo ouvir naquele momento. Ela quer que você chegue junto, que ela quer que você acolha, tá? Então o líder ele tem que ser aquele braço acolhedor naquele momento que a pessoa está vivendo. Então o líder ele tem que estar todo o tempo preparado. Gente, o líder ele sabe quando o liderado chega com uma pisada diferente. Ele tem que conhecer as pessoas que trabalham para ele tem que saber da vida das pessoas que trabalham para ele. E não é se meter na vida de ninguém, não. É conhecer como é que eu cuido de alguém se eu não sei da vida dela. Como é que eu cuido de alguém se eu não sei se ela está com a mãe doente, com o pai com coronavírus, eu não sei se o filho está reprovado. Eu tenho que saber da vida da pessoa. Então eu acho que foi até próximo. Um momento agora que a gente passou esse agora de pandemia, teve que entrar com essa questão do cuidar, né? Não só do administrar, né? Mas do cuidar. E esse entendimento, esse cuidar das pessoas, foi um olhar diferente, eu acho que talvez até bem mais ampliado para isso, não é verdade? Total, uma das nossas práticas é a prática cuidar. Eu adoro essa prática, porque o cuidar, a gente diz na metodologia Great Place to Work, que é cuidar dos indivíduos. Eu não falo que é cuidar do gerente, que é cuidar do vendedor. Eu falo cuidar do indivíduo, porque ele é um ser humano que tem suas peculiaridades e a gente precisa saber, né, como é que está aquela pessoa do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico e até, gente, um fator muito importante, não se esqueçam, líderes, da parte financeira, porque a pessoa quando está com a parte financeira desestruturada, ela se desestrutura como um todo, tá? Marisa, veja, esse papo tá muito gostoso, muito bom, mas já estamos chegando. Tá acabando, verdade. O instante passa. Eu, sinceramente, por mim, ficava aqui com vocês muito mais tempo. Mas, como a gente tem esse limitante nesse momento tempo, aqui, né? Você acabou colocando coisas assim super importantes, fazendo esse resumo. Tem alguma questão adicional que você possa dizer assim, olha, para vocês desenvolverem, ou vocês líderes, terem e serem essa liderança agregadora na sua organização e fazer a diferença, como é que você colocaria aí, ou deixaria suas palavras finais? Gente, hoje eu sempre falo, né, que ser líder é muito mais do que uma profissão, tá? É uma missão. Eu querer realmente o bem do outro. Eu querer dizer o melhor para aquele meu colaborador. Eu querer que ele cresça, eu querer que ele se desenvolva. Eu pensar nele, eu pensar de que forma eu verdadeiramente posso contribuir com aquela pessoa, tá? Então, gente, se você não tem, não tá com isso no seu coração, porque, gente, aqui é muito mais do que chegar lá, dar minhas 8 horas de trabalho, é muito mais do que isso, tá, gente? É muito mais do que isso. É pensar verdadeiramente no que eu posso fazer por aquela pessoa que naquele momento tá na minha equipe, tá? Então, assim, veja se você tá tendo esse cuidado e esse olhar por essa pessoa de verdade. É isso que eu falo para vocês, tá? Olha, Marisa, muito obrigada. Eu só, antes de finalizar, eu acho que uma coisa assim que a gente já falou, mas eu preciso pontuar sempre. Seja realmente incansável em aprender. Eu acho que um termo que a gente usa é aprendizagem ativa. Seja incansável em aprender. E seja incansável em elevar os teus, né? Fazer essa conexão. Ser essa pessoa que serve de ponte, de você olhar para os teus amanhã e dizer assim, cara, de uma forma ou de outra eu plantei uma semente. Então, e eu gosto do seguinte, sempre lidere por um propósito. Esse propósito, ele é muito maior do que o objetivo e meta. E assim você inspirar aqueles que estão juntos com você. Com certeza. Marisa, eu quero colocar aqui para ti a minha gratidão de você ter aceito, de estar aqui conosco nesse momento. Quero também agradecer a todos que estiveram conosco hoje, né? Eu digo hoje e que também nos assistem depois, que eu já tive vários e vários feedbacks
que não tiveram condições de estar conosco no momento, mas todas as nossas lives estão gravadas, e que assistem novamente e que dão um feedback positivo. Então, para vocês, assim, também a minha gratidão, né, que estão junto conosco. Obrigada, Marco. Marco que está aí, ele é meu marido e meu sócio que está colocando aí. Parabéns. Então, assim, obrigada por estar aqui juntos. Então, assim, Marisa, preciso dizer para você que a gente vai ter nossa próxima live na quarta-feira que vem, porque aqui é assim, aqui não para. Não para, Tá não certo? para, Aqui né? não Tá bom. para, aqui não para. Então, a live da próxima quarta, que você já está convidada a estar aqui conosco, viu, Marisa? Que a gente chama estabelecendo o network de qualidade. Então, é um ponto que, justamente como a gente fala de processo de conexão, a gente não pode deixar de trabalhar esse tema para a liderança. E essa live vai ser com o Drayton Dejaí, que eu acho que é extremamente conhecido nesse meio. Ele é o presidente da LIDE Pernambuco, empresário e administrador de empresas e jornalista. Então, ele vai estar aqui conosco na próxima quarta. E, assim, desde já, quem está aqui hoje conosco já estão convidados para estarem conosco na próxima quarta. E aqueles que também estão conosco e que vão estar comigo amanhã no curso Profissionais que Valem Ouro, os aguardo. Gente, eu posso dizer minha gratidão a vocês e Marisa, mais uma vez. Eu queria também que você estendesse essa minha gratidão ao Rui, porque ele foi muito gentil e viabilizou você estar aqui também. Muito obrigada. Para mim foi uma gratidão e um prazer estar aqui com você, Marisa. Muito obrigada pela sua agregação de valor para a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar assim, batendo esse papo tão delicioso, digamos assim, tá? Que bom, Marisa. Quero estar aqui com você mais vezes. Com certeza. A gente vai voltar a se encontrar. Boa noite, gente, e até a próxima. Boa noite. Até a próxima.